Olá, Olá, pastor, tudo bem? tudo bem, Willy? Agora Graças sim, a hein? Deus. Agora vai. Agora vai, Luta, né? graças a Deus, né? É uma luta, Só é uma arrumar batalha, aqui. né? Quando você quer falar sobre a obra, sobre a igreja, sobre cristãos, mas Mas deu certo. O dá, importante é que deu certo. dá tudo certo, né? Graças a Deus. E aí, meu irmão, como que Graças a está? Deus. Estamos bem, graças a Deus. Tudo na paz do Senhor, segurança, né? E alegres por essa noite, né? Por essa oportunidade. Espero que seja um tempo muito abençoado para a gente, para quem vai nos ouvir, né? E especialmente para os nossos irmãos da igreja perseguida. Amém. Fala um pouquinho sobre você primeiro no Portas Abertas, depois você fala do Portas Abertas para a gente, apresenta. Muita gente aí não conhece o ministério, né? O trabalho de Tá? vocês aí. Não, legal, maravilha. Bom, eu trabalho já na Portas Abertas, somando aí tempo. Eu fui voluntário durante muitos anos, né? Então, somando tudo aí tem cerca de 8 anos. Moro aqui em São Paulo, a nossa base está aqui em São Paulo, né? Próximo ao aeroporto de Congonhas. E dentro da Portas Abertas, eu sou um dos coordenadores e trabalho especificamente na área de voluntariado. Então, os voluntários da Portas Abertas aqui no Brasil, a gente tem aí voluntários espalhados por todo o Brasil, que atuam na área de divulgação, mobilização, realização de eventos. Aí tem muitas ações que a gente realiza aí em favor da igreja perseguida. Então, o departamento que eu trabalho é basicamente trabalho com a igreja brasileira, né, e também com o envolvimento com as pessoas, né, a gente tem algumas viagens de campo, que as pessoas, todos os anos a gente tem alguns eventos, visitas, igrejas, mobilização, grupos de oração espalhados pelo Brasil, então meu trabalho está diretamente ligado com isso. Maravilha. E o Portas Abertas? Irmão André, essa benção aí, um testemunho, né? Poderoso aí. É, E sobre e o Portas sim, Abertas, sim. quanto tempo é uma benção, né? Esse testemunho dele aí, de como começou. Então, eu vou falar um pouquinho aí no decorrer da minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre como começou a missão, né? Mas graças a Deus o irmão André está bem, já está com 92 anos, com Portas Abertas fez aí há poucos dias 65 anos no mundo, então já tem um tempão servindo cristãos perseguidos e aqui no Brasil pouco mais de 40 anos, né, mobilizando a igreja brasileira, trazendo cristãos perseguidos, investindo nos trabalhos do campo, levando cristãos brasileiros também para conhecer a realidade do campo. Então, tem sido um privilégio e todo esse trabalho. Deus tem sustentado, tem dado graça e graças a Ele, graças à igreja, a irmãos que, como vocês que estão nos ouvindo aí também essa noite. Amém, amém. Você que nos ouve aí, você tem oportunidade aí, já coloquei no grupo lá da igreja. Depois o Willy vai falar mais sobre isso. Tem oportunidade de participar desse ministério, né? Contribuindo, orando, né? Abençoando aí. E quem sabe sendo enviado também, né, Willy? Pois é, de repente fazer uma viagem com a gente, conhecer, abraçar um cristão perseguido, encorajá-lo, tudo isso é possível. E essa lista que saiu agora há pouco aí, tem alguma novidade? Saiu o México, né? O México saiu Saiu, fora. saiu, saiu, mas basicamente, o que que acontece? Não que tenha acabado essa situação de perseguição lá, né? O México ainda existe, o nível ainda é alto, mas a saída dele se deu pelo fato de ter entrado outros países, como por exemplo Camarões, né, que foi um país que não está. Então, como a gente tem aí para o pessoal que está chegando, a Portas Abertas faz uma lista com a relação dos 50 primeiros países, né, onde há algum tipo de perseguição. Então, não significa que a perseguição esteja somente nestes 50. Né? A gente relaciona os 50 a título de prioridade do trabalho, questão de nível, né, de perseguição,
Mas a perseguição, ela tá aí em muitos outros países, né? Além dos 50 países que a gente tem naquela lista, né? Então, o México, por exemplo, se a lista continuasse, né? A gente tem ali 50 nessa lista fechada, mas tem os outros países que continuam, que têm a perseguição. Ele estaria no número 52, na classificação 52. Então, não quer dizer que ele diminuiu, né? Mas quer dizer que outros aumentaram e aí para entrar Ele um tem que vai sair. para a fila, né? Isso, tem que sair um. Então, mas a perseguição continua lá. Como sempre, na frente, levando a fila. A Coreia, como sempre, em primeiro lugar. Primeiro lugar, já tem aí mais de 16 na classificação no número 1 na lista mundial de perseguição. E a perseguição lá só tem crescido, né? Não tem mudado essa situação lá. Está cada vez mais complicada. Realmente é o lugar mais desafiador no mundo, né? Onde servir a Cristo além de ser crime, não somente essa questão do cristão, né? Mas de uma sociedade de maneira geral, né? Então é o país onde há maior nível de dificuldade, tanto para a operação de trabalhos, quanto para a vida dos cristãos que estão lá. Saiu uma matéria essa semana da China, né? Que a China está cortando benefícios do pessoal lá, dos cristãos que estão... Chegou alguma informação? Portas abertas? Está sabendo alguma coisa? Eu li algumas notícias realmente sobre o nível de restrição maior, né, que já vem acontecendo há algum tempo lá. Né? A China é um país muito grande, né? Tem várias realidades dentro do mesmo país, né? E talvez alguém tenha passeado por lá e não ter visto nada disso, né? Mas assim como acontece, por exemplo, na Índia, tem muita gente que vai fazer turismo na Índia e obviamente não é nada de errado, né? Na China também, mas a rota turística, né? Ela é um outro caminho, né? É uma rota completamente diferente. Muita gente vai para lá a negócios, né? Tanto a Índia quanto a China são níveis altos com relação a negócios, indústrias e aí tudo mais. Só que existe uma outra realidade, né? Eu falei os dois porque ambos são países gigantescos, né? Tem aí uma população enorme. Então, as realidades são múltiplas ali, né? Então, eu já ouvi casos de pessoas dizerem não existe essa perseguição que vocês dizem lá na Índia, por exemplo. Contestando, né? Mas conhecer uma parte do país é uma coisa. Então, esse nível de restrição que tem acontecido lá é real, né? E assim, acontece muito mais fora das grandes capitais, né? Onde os olhos do mundo eles não estão tão atentos. Então, por exemplo, nas grandes cidades, nas cidades turísticas, você vai ver algo muito tranquilo com relação a isso. Mas nas cidades mais afastadas, isso tem acontecido. Não é algo que tenha parado, na verdade, algum dia. Né? A China, por exemplo, é o país onde há maior número de cristãos presos hoje. Então, a perseguição ela continua. O mundo está cada vez mais tá ficando complicado nessa nossa convivência cristã. Mas Deus tem dado graça em tudo, né? Deus tem dado graça a tudo. Se algum irmão tiver alguma pergunta para fazer para o Willy, coloca nos comentários aí. Pode fazendo aí, eu estou aqui acompanhando. Você, quanto tempo mesmo você está no Portas Abertas? Eu estou aqui na sede da missão integralmente desde 2015. 2015 eu comecei a trabalhar na nossa base aqui. E aí foram 5 anos, né? Mas eu já era envolvido outros 4 anos como voluntário lá em São Luís do Maranhão. Eu vivi minha vida praticamente toda lá, até esse período, aí vim para cá. Teve em algum lugar, algum país que
Sim, sim, De sim. portas abertas, aí, Sim, na época quando eu fui voluntário, eu tive, aí foram 3 vezes trabalhando na Colômbia. A primeira vez fui para um abrigo que nós temos lá. O pessoal às vezes pergunta, né, por que que a Colômbia está nessa lista de perseguição? Para muita gente não faz sentido, porque a Colômbia está aqui do lado da gente, né? Faz fronteira com o Brasil. E geralmente quando a gente pensa na perseguição, a gente está pensando naquele contexto do Oriente Médio, guerra, né? Bomba para todo. 1040, né? Janela 1040 e tudo mais. Mas a Colômbia, ela já tem aí alguns anos na lista mundial de perseguição por conta das guerrilhas, né? Dos grupos armados que tem lá. Então não é que ser cristão na Colômbia é proibido, né? Como em países de maioria muçulmana, hindu e tal. Você pode ser um cristão na Colômbia. Né? Tanto que, só para a gente ter ideia, talvez tenha gente que nos assiste aí que conhece, que já esteve lá, ou que conhece alguém que mora. E pode acontecer a mesma coisa, né? De dizer, não, aqui na Colômbia não existe isso que vocês falam. Eu mesmo já fui contestado por uma pessoa chegar para mim e falar que não existia perseguição lá. Mas como já estive 3 vezes em regiões diferentes lá, pude presenciar exatamente o que acontece e como acontece. Por exemplo, se a pessoa visita a capital, que é Bogotá, você vai ver igrejas grandes, mega igrejas, na verdade. Igrejas, por exemplo, aí com cerca de 20 mil pessoas no culto. 20 mil pessoas é muita gente. E isso na capital. Mas a perseguição ela acontece nas cidades longe das capitais, né? Longe das grandes cidades. Então, No interior, né? exatamente, nos interiores, principalmente, que são os lugares onde os grupos armados estão presentes, né? Especialmente a FARC, né? Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. E aí tem os paramilitares, tem o Exército do Povo, o ELN, tem vários outros grupos aí que perseguem cristãos ali, não somente por conta de uma ideologia, mas também porque nessas regiões onde esses grupos chegam, eles dominam, literalmente eles dominam. Então imagina uma cidade dominada onde o governo ele não tem o poder, né? Onde o exército ele não tem como dominar aquela cidade. Então, e aí, quando a gente fala de grupos armados, a gente está falando de muitos homens, né? Pelotões de 30 mil, de 40 mil, é muita coisa, de cada grupo desse. Então, não é pouca coisa. O exército, eles não têm como fazer esse tipo de combate ou acabar com esse grupo, porque senão vai haver uma guerra civil, literalmente, né? Que já tem existido de certa forma. Mas na prática, quando esses grupos dominam essas cidades, tudo passa a funcionar sob o comando deles. Né? Então, as escolas, as empresas, as igrejas, né? Todos os negócios, independentes ou não, então tudo passa a funcionar sob responsabilidade e comando desses grupos. Então, a Eles igreja se inclui dominam nisso. tudo. Exatamente. E a igreja entra Dominação. nesse negócio, e aí é proibida a pregação em muitos lugares. E aí é que entra a questão da perseguição religiosa, né? Porque eles proíbem mesmo, e pastores são literalmente ameaçados. A gente conheceu inúmeras pessoas que foram ameaçadas, pessoas que perderam. Quando eu fui lá a primeira vez, conheci viúvas, mulheres que perderam seus maridos pelos grupos, por causa dos grupos armados, porque eram cristãos, sabe? E não é um caso isolado. Só para você ter ideia, a gente fez um encontro de viúvas que reuniu mulheres de toda a região ali. Então, tem muitas viúvas. E um principal trabalho nosso lá é o trabalho com crianças que são vítimas dessa perseguição, que perderam seus pais, por exemplo, ou que os pais vivem sob ameaça. Então, é um pai que não consegue cuidar do filho por conta da fragilidade. A qualquer momento, o filho pode ser sequestrado. Então, ele envia esse filho para um centro, que é Portas Abertas Sem Lar, que nós temos, que é um abrigo, é uma casa-abrigo, que cuida aí hoje cerca de 60, 70 crianças, e todas elas com uma história muito forte. Né? Só para você ter ideia, em uma das vezes, quando eu fui, ouvi o testemunho de uma garota de 8 anos. E
E ela falando resumidamente, né, uma noite comum, homens encapuzados invadiram a nossa casa, ela falando que estava na sala de casa, nesse momento ela conseguiu fugir, mas aqueles homens mataram seus pais na sala de casa e ela viu tudo, ela conseguiu fugir, conseguiu se esconder, mas presenciou tudo que estava acontecendo. Então, esse tipo de barbaridade acontece, né? Isso não é uma história que passou e ficou lá atrás e nunca mais se repetiu. São coisas que acontecem constantemente, né? Então, esse é o principal motivo, né? Além disso, tem Por a... isso que está na lista aí, né? Por isso que Essa é está a na lista. principal... Qual é a posição da Colômbia hoje? Deixa eu ver aqui. A Colômbia está número 41, 41º. É, 41, exatamente. E tem, tá lá, sobe e desce um pouquinho. Ano passado estava até numa posição menor, ele subiu o nível de perseguição. Então já tem bons anos aí. Essa é a principal realidade. Além disso, a realidade dos indígenas também tem levantado vários casos ali na Colômbia com relação à perseguição. tem duas perguntas aqui, dois irmãos perguntando, com a mesma pergunta, a Vanessa e o Rodrigo, perguntando como funciona o trabalho voluntário, como participar desse voluntariado. Legal. Hoje, no Brasil, a gente tem a principal atividade final, né, aqui no Brasil é mobilização, porque às vezes o pessoal pergunta, sou advogado, ou sou médica, posso ir, posso fazer alguma coisa lá? A gente não faz envio de pessoas, né? A gente tem sim as viagens todos os anos, exceto esse ano que complicou o mundo inteiro, mas Uhum. todos os anos a gente tem viagens regulares, então são viagens aí de 10 a 15 dias. Você pode ir para um desses países, e aí cada país ele tem uma característica, uma necessidade e um tipo de trabalho nosso. Então, dentro daquele perfil de trabalho, do perfil de viagem também, porque cada país não tem somente um projeto, são vários projetos em regiões diferentes, então essa é uma opção. Você pode atuar dentro dessa necessidade e se casualmente for uma oportunidade também da sua área profissional, ou área que você tem alguma habilidade, você pode fazer isso. Então, essa é uma oportunidade quando a gente pensa na realidade do campo, né? E a outra área que é pensando aqui no trabalho que a gente desenvolve aqui no Brasil, são pessoas que são porta-voz, né, da igreja perseguida. Então, são pessoas que divulgam essa causa, mobilizam outras pessoas na sua igreja local ou em outras igrejas. E aí representa Portas Abertas em eventos, em algum tipo de congresso, fórum, palestra, visita às igrejas regulares. Então, a gente prepara essa pessoa, tem um processo e aí essa é a principal atividade. Aí, a parte disso, a gente tem os nossos grupos de oração, que são liderados pelos voluntários que a gente tem no Brasil também. Essa é um tipo de oportunidade. Tem outras áreas que não tem, que na verdade a gente já tem praticamente aí grupos já definidos, que é o pessoal que nos ajuda com tradução, não a gente não tem como a gente ter aí uma equipe de 100, 200 pessoas, né? A gente tem uma equipe definida que ajuda nessa área, na comunicação e tudo mais, mas eu diria que a principal área de voluntariado é essa de ser porta-voz, de ser líder de um grupo de oração, né? E a gente tem um evento, não sei se o senhor já ouviu falar, que é o acampamento underground, que é uma simulação de perseguição que a gente faz aí todos os anos, pega um fim de semana, cerca de 100 jovens, a gente simula a realidade que acontece em alguns países, né? Então a gente tem uma equipe de voluntário que atua também nesses acampamentos, e é uma experiência incrível. Quem ainda não participou pode entrar no nosso site depois e procurar um pouco sobre o acampamento. Se você tiver interesse nessa área de voluntariado, você pode nos escrever um e-mail também, voluntários@portasabertas.org.br, ou manda uma mensagem para mim depois, eu te respondo. Mas a gente tem muita necessidade, inclusive, disso. Maravilha, maravilha. E o DIP esse ano vai acontecer? Então, a gente teve essa
essa pequena mudança aí, Contratempo, né? né? É, não tem muito o que fazer, né? A gente estava aí com ele marcado aí para já nesse primeiro semestre, a gente mudou para dia 13 de setembro, mas mantém a mesma temática. A gente espera que até mais igrejas possam participar, por conta que vai ter mais tempo, né, para se inscrever. O tema é cristãos ex-muçulmanos, então tem muita história, tem muito material bom para ser trabalhado, mas vai acontecer, seja presencial ou seja as igrejas realizando os cultos online. O mais importante é que, independente da forma, a oração ela tem o mesmo efeito, né? Ela alcança essas pessoas, ela chega até os cristãos perseguidos e ela move montanhas. E Deus é bondoso, Deus está com a sua igreja, né? É o corpo de Cristo, então não tem como a gente negar isso. Maravilha. Louvado seja Deus, né, por tudo. E um pouquinho do testemunho do irmão André. Tem muita gente que Então, não conhece, né? é, Como que ele conseguiu entrar nos países lá, qual foi o é, início, né, dessa obra. não, legal. Para quem tá, eu não consegui aqui abrir no meu notebook, então se tiver pergunta, se o senhor puder ir falando, eu lhe agradeço. Mas vamos, Eu tô acompanhando. tá, legal. É porque aqui eu não sei qual o problema que deu aqui no computador. Mas sobre a história do irmão André, que é o pessoal pergunta. A primeira vez que eu ouvi sobre o irmão André, eu li frase, né? Eu não conhecia a história exatamente. Aí eu ficava olhando o irmão André, eu ficava, será que é o André que é filho do pastor da minha igreja, que prega por aí? Eu fiquei assim, né? Aí depois eu fiquei vendo, irmão André, via tanta coisa. Eu falei, não, ele não é tão conhecido assim. É um amigo meu. Não é tão conhecido assim. É, E aí depois eu fui descobrir, na época que, antes de 2013, logo quando começou o envolvimento. Então, o pessoal pergunta, porque é irmão André, né? Tá muito abrasileirado é, esse nome, né? Mas o nome dele não é André, obviamente ele é irmão, mas o nome dele é em holandês, é um outro nome, mas André foi como ele ficou conhecido no mundo, né? Andrew, Brother Andrew, por conta do trabalho que ele fez. Então, começou aí em 1955, né, quando ele participou, ele pediu para participar de um festival comunista na Polônia. Ele não era comunista, mas ele queria ir, porque ele percebeu que naquela região da antiga União Soviética, e aí a gente está falando daquele bloco, né, da a Rússia, o que é hoje a Ásia Central, o leste europeu, muitos países dominados por aquele sistema de governo, aquele regime. O irmão André quis participar, porque na cabeça dele, ele conhecia esses encontros e via que milhões de jovens, né, completamente disciplinados, estavam se submetendo a esse regime. Então, ele viu muitos países ali também que não eram conhecidos, que não se ouvia falar. E aí ele pediu uma autorização, mandou uma carta para os organizadores do evento, o pessoal aceitou ele e ele foi. Só que aí, durante o evento, ele foi visitar igrejas. Ele saiu, foi visitar igrejas, e uma das coisas que ele relata bastante é que, enquanto ele tinha a oportunidade de falar em alguma dessas igrejas e abrir a Bíblia para falar, ele percebia que as pessoas lá na igreja não abriam a Bíblia. E aí ele foi questionar, perguntar depois, né, se não era costume do pessoal abrir a Bíblia no momento que o pregador falava, lia o texto, né? Porque na Holanda se faz assim. E aí o pessoal falou o seguinte: olha, nós adoraríamos fazer isso, mas a gente não tem Bíblia. E aí foi o primeiro impacto que ele teve. Aí o pessoal perguntou se ele poderia trazer Bíblia. E aí então, dessa maneira muito simples mesmo, com uma malinha, depois com um fusquinha, né? Então ele tinha um Fusca azul. essa história E do aí Fusca é nesse é bem conhecida. Nesse Fusca ele colocava Bíblias, né, no capô do Fusca, embaixo dos bancos, em todo lugar que ele pudesse. E entrava naqueles países, só que tinha que passar pela fronteira, né? Aqueles países com fronteiras completamente rígidas, né? Então, principalmente quando saía para atravessar ali a cortina de ferro, para passar para aqueles países que estavam sob esse regime. Então, a Bíblia era um material completamente proibido, né? E ele estava com o carro cheio de Bíblia ao entrar.
E ele fazia a oração que depois ele ficou conhecida como a oração do contrabandista. Ele sempre que chegava perto daqueles guardas, antes de entrar com um carro cheio de Bíblia, sabendo que ele poderia enfrentar uma situação bem complicada se fosse descoberto, a oração dele era: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. E algumas vezes ele ainda completava, mas precisa ser agora, porque senão o negócio vai ficar complicado. Já estava na fronteira já. Já, exatamente. Então, só para você ter ideia, pastor, o irmão André, ele já ficou aí. Era comum, todas as pessoas precisavam passar por revista, né? Isso era comum, independente de ser cristão ou não. Mas ele já ficou até 4 horas sendo revistado. Então, imagina o que é 4 horas sendo interrogado, revistado e um fusquinha. E ele conta que às vezes os guardas paravam. Então imagina, você que está nos assistindo aí, um guarda soviético, né? Não é um guarda como a gente conhece no Brasil, né? Embora sejam profissionais, mas o guarda soviético, o que eu falo dessa diferença? Porque não é só um tipo de treinamento, mas é um tipo de cultura e doutrina completamente diferente, né? Então é muito mais rígido. Então, às vezes, ele falava que ficava um guarda olhando na frente do carro, olhando para ele, e ele precisava olhar, e se ele demonstrasse algum tipo de medo, de fragilidade, seria algum sinal de que alguma coisa estava errada. E aí, um do lado, do outro, o outro embaixo. Graças a Deus, ele sempre conseguiu, pela graça do Senhor, entrar com essas Bíblias. Nenhuma Bíblia foi perdida durante todos esses anos, e isso é motivo de graça ao Senhor. Então, os guardas abriam e não viam a Bíblia. Sei lá o que eles viam. Viam qualquer coisa, mas a Bíblia eles nunca encontraram. E o irmão André passava por aquelas fronteiras. Depois de um tempo ele escreveu, o pessoal que não conhece, tem esse livro aqui, O Contrabandista de Deus. É o livro que ele escreveu. Esse aqui é uma capa nova, que a gente fez esse ano, ou ano passado, não lembro exatamente. Mas aqui ele escrevia 2019. Aqui ele escreveu, né, como ele fazia essas entradas. Se você gosta de aventura, esse livro aqui vai te dar uma experiência maravilhosa e vai edificar muito a sua fé. Só para você ter ideia, naquela época existia aí os soldados da KGB, né, que era a polícia secreta ali da União Soviética. Esses soldados da KGB tinham conhecimento desse livro. Quando o livro foi publicado, né, eles conheciam esse livro e era praticamente leitura obrigatória lá. Depois de alguns anos, o irmão André encontrou um dos oficiais daquela época, depois da queda do muro, e aí ele perguntou, né, se vocês sabiam o que a gente fazia, por que nunca pegaram? Por que nunca foram presos? E aquele homem falou: eu também não faço ideia, né? E a gente sabe o que era o poder de Deus atuando. O poder de Deus guardando. Exatamente. Então foi de uma maneira muito simples, né? Uma maleta, um fusquinha, até quando em 1981 eu sempre falo, levar uma mala, um fusca, né, cheio de Bíblias é um desafio para um país comunista. Agora, num Fusca não caberia muitas Bíblias. Quando ele começou a trabalhar com a China, os irmãos chineses pediram 1 milhão de Bíblias. Então, como levar 1 milhão de Bíblias para um país comunista, né? O desafio do Fusquinha agora fica fácil perto desse. E aí, depois de alguns anos de estudo, planejamento, em 1981, e aí desse período para lá, antes de 90, a situação era muito mais complicada do que é hoje na China. Mas em 81, numa única noite, foram levados 1 milhão de Bíblias para dentro daquele país. Numa operação de um nível muito alto, assim. Então, ficou conhecida como o Projeto Pérola. Esse projeto que fez com que entrasse ali, e foi lançado um livro que a gente não tem hoje mais ele para vender, mas você pode encontrar no sebo, em algum lugar, que se chama Noite de 1 Milhão de Milagres. É o livro que conta a experiência, né, desse grande trabalho. Exatamente. Então foi um
Foi um trabalho incrível. Que maravilhosa obra, né? Willis, se alguém quiser também participar como contribuinte dessa obra, você tem algum link que pode passar, algo que os irmãos aí possam contribuir, não só orando, né, mas também contribuindo, né, mensalmente. Perfeito. Tem aí um canal para que, se alguém quiser, possa contribuir com portas abertas, de ministério sério, né, que a gente pode confiar, que é um trabalho que tudo feito aí há 65 anos, né? Completou agora. Exatamente. Então, como que o irmão pode contribuir? Maravilha. Esse é um dos grandes desafios nossos, né, aqui no Brasil, né? Por que a gente sempre faz um desafio para engajamento das pessoas? A gente quer que pessoas conheçam e orem pela igreja perseguida, né? Obviamente, tem muitas outras coisas que são necessárias, mas a gente acredita que a partir da oração que surge o verdadeiro relacionamento e que surge a identidade, né, de sermos um, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 12, 26. Se o membro do corpo sofre, todo sofre com ele. Então, a gente tem diversas formas mesmo de envolvimento. Você pode escrever uma carta para um cristão perseguido, por exemplo. A gente tem vários projetos que a gente envia essas cartas, sabe? Você pode doar para um projeto específico, por exemplo, a gente tem campanha agora sobre a questão da Covid, campanhas de entrega de bíblias, de alfabetização. Então, cada região, né, cada país, a gente tem campanhas específicas, e isso pode ser feito. A pessoa pode ir, como eu já falei, né, para um desses países. Mas eu diria que o passo principal, o primeiro passo, é você se relacionar, você que tem interesse em conhecer sobre a igreja perseguida, manter um contato com a Portas Abertas, sabe? Então, a maneira de se cadastrar, de receber as nossas informações, eu vou deixar aqui um link, eu só pedi para ver se aparece aí, é um link que tem aí, você vai fazer um cadastro, é um cadastro simples, né? E ao preencher esse link, portasabertas.org.br/WM, você vai preencher com dados básicos e aí vai passar a receber os nossos informativos, nosso material por e-mail, os pedidos de oração, as principais ações que a gente estiver fazendo, e a gente vai mandar também um brinde, que é uma revista de presente, sem custo. É uma revista que vai falar um pouco mais sobre a Igreja Perseguida, sobre a Portas Abertas, vai te apresentar mais, e você pode também assinar essa revista, isso é uma opção que você tem. E é uma revista semelhante a essa daqui. Essa aqui foi do mês passado, né? Eu recebo sempre essa revista. Legal. Então, ela tem várias matérias, vários informativos sobre a igreja perseguida, né? Várias informações atuais. E ela vem sempre com esse calendário de oração aqui no final, que é um pedido de oração por dia. Então, você vai ter a oportunidade de orar com propriedade pela igreja perseguida, né? Orar com conhecimento. E não somente orar para que Deus abençoe a igreja perseguida no mundo inteiro. Então, eu tenho certeza, você que está nos assistindo, se você tem interesse em receber mais informações, em conhecer mais, esse link já está aí no bate-papo, você pode Apareceu aqui preencher. já. Legal. Se você quiser indicar também para outra pessoa, você tem algum amigo, alguém da sua igreja que você acha que seria importante conhecer sobre essa causa, você passa esse link e ele vai fazer esse cadastro, vai passar a receber os nossos e-mails e a gente vai mandar uma revista de presente. Nessa revista vem várias formas de envolvimento, todas essas que eu falei. Então, é uma ferramenta muito boa. Tem o nosso site que tem muito materiais aí atualizados, ali, sobre cada um dos países da lista mundial de perseguição, você tem aí bastante informação. Então, uma desculpa a gente não tem, de que falta coisa, de que falta conteúdo, porque conteúdo tem demais. Então, o meu convite para você que está nos assistindo, se junte a nós, né, conheça mais sobre essa causa. E o primeiro passo para você fazer isso é por meio da sua oração e por meio do envolvimento. Então,
esse link aí vai te dar um caminho para esse envolvimento com a Portas Abertas, e eu tenho certeza que depois desse primeiro passo dado, você não vai voltar atrás, né? Os nossos irmãos, eles com certeza serão muito beneficiados, né, com as orações de vocês, com o apoio de vocês. Uma vez, pastor, eu estava almoçando com um cristão perseguido, e a gente perguntou para ele, né? É de um país onde há essa dupla realidade, né? Em uma região não existe tanta perseguição, tem igreja, e na outra tem grande perseguição. E a gente perguntou para ele como é que era lidar com isso, né? E ele vivia onde havia perseguição. E como é que é lidar? Parte do país não existe essa perseguição, outra parte tem. E ele falou o seguinte, olha, e havia grandes igrejas na outra parte, mas que não se envolviam, né? Praticamente não faziam nada em favor da igreja perseguida. E ele falou o seguinte, olha, a dor da perseguição ela é uma dor muito forte, ela dói, mas a dor de ser ignorado pela própria igreja, pela própria família, é uma dor muito maior, sabe? Então, eu acredito que é uma responsabilidade nossa, né? Como corpo de Cristo, Com né? certeza. Se Cristo, que é o cabeça, ele tem estado atento a isso. A gente lembra lá de Atos capítulo 9, quando Saulo foi perseguir os cristãos lá em Damasco. Jesus mesmo, ele faz presente diante de Saulo e pergunta, por que você me persegue? Ele não pergunta, por que você persegue fulano, né? E aí depois ele ainda diz, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, Paulo, embora ele tivesse indo atrás daqueles homens, em última instância, o negócio era com o próprio Cristo, né, que é o cabeça da igreja, né, e nós, os nossos irmãos, nós fazemos parte desse corpo. Então, eu creio que é parte fundamental, né, e nós estamos aí para oferecer esse caminho, para ser ponte. Existe uma frase de um cristão perseguido que é muito forte. Ele diz o seguinte: não existe duas igrejas, uma perseguida e uma que está de férias, né? Nós somos somente É uma um só igreja. Então corpo, exatamente, é só um corpo. um só corpo. Willy, quero te agradecer por esse privilégio de ouvir testemunhos, essa missão tão importante, né, na tua vida, né, no teu particular aí, e também o ministério todo, né, Portas Abertas. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, o seu ministério, seu trabalho, seus projetos aí, em nome de Jesus. E obrigado por trazer aí essa palavra, para que a gente que tem aqui certa comunidade, pelo menos por enquanto no Brasil, né? Pelo menos por enquanto, Isso a mesmo. gente possa olhar para tudo isso e possa ser aquele que intercede, que contribui, né? Que ora, que abençoa, e que seja aí alguém que tenha visão de que, independente de qual seja a crise ou seja a perseguição, permanecer fiel no Senhor, né? Isso que a gente vê tanto testemunho, as pessoas sendo afrontadas ali, perseguidas, permanecendo no Senhor, né? Prevalecendo na fé ali. Então isso é para a glória de Deus aí, para que a igreja seja edificada, né? Então, William, eu quero te agradecer. Tem aí, ó, as últimas considerações aí. Não, obrigado. Eu também fico feliz por esse espaço que é dado para compartilhar com os outros irmãos sobre a igreja perseguida. Para a gente é uma alegria, né? Falar em nome dos irmãos é uma alegria e um privilégio. Então, eu só tenho a agradecer e desafiar mais uma vez você que está nos ouvindo, ou você que vai nos assistir, não sei se vai ficar gravado. Os nossos irmãos, Vou eles são passar para o fortalecidos. YouTube e vai ficar lá todo. Maravilha, perfeito. Então, independente do horário que você esteja nos assistindo, do dia, saiba que é um momento de você orar pela igreja perseguida, de você conhecer. Acesse o nosso site, preencha esse link que está aí. Eu tenho certeza que sua fé vai ser edificada, mas que não seja por isso, que não seja para que a nossa fé seja edificada, que seja, em primeiro lugar, para que eles sejam fortalecidos, né? Para que eles recebam força vinda dos céus,
E aí, com certeza, a gente tem muita coisa para aprender, muito para amadurecer é uma caminhada difícil, árdua, mas prazerosa, porque a gente sabe que é aquilo que Deus quer, né? Que a gente cuide um dos outros, cuidemos do corpo, né? Do que está aqui perto, do que está do nosso lado, mas sem esquecer também daquele que está longe, ou às vezes não tão longe, como é o caso da Colômbia, dos países aqui na América Latina. Muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando a todos. Amém. Obrigado, Willy. Deus abençoe e prospere seu ministério aí, viu? Até uma próxima, se Deus permitir. Em nome de Com Jesus. certeza, com certeza. Quem sabe presencialmente aí depois. Maravilha, sim, sim. Deus abençoe. Até mais. Até a Vamos próxima. falando. Deus abençoe. Até mais. Vamos Tchau, falando. tchau. Até mais. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos aí que participaram até esse momento. Glória a Deus aí por esse testemunho. Então tem um link aí do Portas Abertas, que você possa aí ser um participante desse projeto tão importante. Amém? Deus abençoe, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós temos nosso momento de ensino, às 20 horas, Romanos 16, vamos meditar na palavra de Deus. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser, em nome de Jesus.